Oi gente, aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre O Homem Invisível do H.G. Wells. Esse livro aqui é um clássico da ficção científica e é escrito pelo H.G. Wells, que caso vocês não saibam, e eu também não sabia até começar a ler o livro, ele é o autor de A Guerra dos Mundos, que é um livro que já tá na minha wishlist há muito tempo, mas que ainda não deu pra ler, porque não consegui comprar, enfim. E meu primeiro contato com o autor foi com O Homem Invisível. E eu já vou adiantar que foi um bom primeiro contato sim, mas vamos lá conversar sobre esse livro agora. O Homem Invisível é um título bem sugestivo, vai contar a história pra gente de um homem invisível, mas a princípio a gente não vai saber qual a condição desse cara. A gente vai ver esse homem super estranho, enfaixado, com um óculos estranho, e esse homem vai chegar numa estalagem, numa cidadezinha chamada Irpin, e a gente vai acompanhar o fuzuê que ele vai causar, por ele ser muito estranho, e as pessoas não conhecerem ele ali, e ele ainda tem essa aparência horrível que ninguém sabe como ele é de verdade, todo mundo quer ver por trás da roupa dele, das faixas e do óculos. Ele pede pra trazer coisas de ciência, então todo mundo fica meio assustado e encantado ao mesmo tempo nessa cidade. Ao mesmo tempo que vão acontecer algumas coisas muito estranhas e inexplicáveis lá, envolvendo roubo e etc. Basicamente a história é essa e ela vai tomar um rumo completamente diferente quando eles finalmente descobrem que ele é invisível. E aí, né, gente? Já se imagina a treta que vai acontecer. Todo mundo querendo caçar ele e responsabilizar ele por coisas. E enfim. Como eu falei, a história é basicamente essa e é bem simples o enredo. O livro é super curto, tem 200 páginas nessa edição, eu acho. Tem menos de 200 páginas, inclusive. E essa edição da Zaha é muito interessante porque ela é uma edição comentada. Inclusive, se você é aquele tipo de pessoa que não gosta de spoiler, eu sugiro você não ler a apresentação antes de ler o livro, porque um detalhe sobre essa história é que a gente não sabe quem é o Homem Invisível até mais ou menos a metade ali do texto, que é quando ele revela o nome dele. E nesse texto de apresentação, o Thiago, que é quem faz os comentários, ele conta, ele põe esse trecho onde o Homem Invisível fala o nome dele. E assim, é um detalhe que não vai fazer diferença pra história, mas assim, se você é aquele tipo de pessoa, né, extremamente spoilerfóbico, não leia esses comentários. É interessante você ler eles depois. Se você também é o tipo de pessoa que se irrita com nota de rodapé, assim como eu, mas não foi o caso desse livro, esse livro é uma edição comentada, então é cheio de notas de rodapé em que ele vai explicando alguns detalhes da trama. Algumas notas são bem interessantes porque vão dizer o motivo pelo qual determinado personagem tem aquele nome. Esse nome aqui lembra porco, e aí ele deu esse nome pra esse personagem porque ele, sei lá, cuida de porcos. Coisas assim. Essas partes são bem interessantes. Inclusive ele vai meio que detonar um pouco com o enredo, porque tem uma parte que tem um furozinho. E na nota de rodapé ele fala, olha, isso aqui o autor se enganou, porque se ele disse que no dia tal era 7 de fevereiro e agora ele tá falando que é dia tal, essas coisas não poderiam ter acontecido e essas coisas desse tipo. Então assim, se você não gosta de nota de rodapé, essa edição você pode comprar pela capa porque ela é maravilhosa. Mas algumas notas de rodapé são bem interessantes sim, e dão uma riqueza muito maior à obra. Como eu falei, esse livro aqui é um clássico da ficção científica, mas eu acho que ele vai um pouco além disso. Vão ter as partes científicas aqui. Gente, esse livro foi escrito em 1897, então assim, a concepção de ciência que eles tinham na época não é a mesma que a gente tem agora. Então eu vi muita gente falando que o livro pode parecer um pouco bobo às vezes, e eu até concordo com isso, mas né, aquele negócio, né, de época realmente que a gente está vivendo. A ciência pra gente agora não é a ciência que eles viveram. E o livro traz algumas explicações científicas pra esse cara ter se tornado invisível, que a gente agora, com um pouquinho de conhecimento a mais do que tinha naquela época, a gente sabe que algumas coisas estão um pouquinho erradas. Ele fala que conseguiu tornar apenas as moléculas orgânicas do corpo dele invisíveis, mas a gente sabe que a gente não tem só molécula orgânica no nosso corpo. Então, meio que a gente teria que ver essas outras moléculas porque ele não conseguiu tornar invisível. Mas assim, é aquele negócio, né? A gente releva. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que o livro vai um pouco além disso. Ele tem uma pegada de mistério e de suspense que eu acho que ele abrange muito mais o público-alvo dele, porque mesmo que a pessoa não se interesse pela parte da ciência, é uma parte rasa, e a pessoa que gosta de literatura de suspense, ela vai se sentir aflita em determinados momentos e vai realmente querer ler esse livro por esse lado. Então eu acho que ele junta duas coisas muito boas e cria algo que é um clássico, né, gente?
Então, mas tá, como nem tudo são flores, eu confesso que chegou um momento da narrativa que eu achei o livro um pouco enjoadinho. Como eu falei, a gente não conhece a história desse homem invisível até determinado ponto na história, que é quando ele vai encontrar um personagem ali, que é importante pra trama, e a partir desse momento em que ele vai revelar toda a trajetória dele, desde a pesquisa até se tornar invisível, até quando ele chegou nessa cidadezinha. E essas partes são capítulos, vários capítulos, só dele contando a história dele. E por mais que seja interessante você descobrir a trajetória desse personagem até ali, a forma como esses capítulos foram apresentados talvez ficou um pouco cansativo. E eu achei que seria um livro super rápido de ler, afinal eu li na maratona, e até que foi, mas eu tive que dividir ele em várias partezinhas porque esses capítulos realmente são um pouco cansativos. Mas não é nada alarmante, então se você estiver buscando alguns títulos de ficção científica para introduzir aí nesse tipo de literatura, eu acho que esse aqui é uma boa pedida porque ele não é aquele livro que vai te fazer de idiota por você não entender o que ele tá falando, você vai entender, e acho que assim, é um bom passo pra introduzir esse tipo de literatura, e como eu falei, foi meu primeiro contato com o autor, então agora eu tô super ansioso para ler A Guerra dos Mundos, principalmente se ele escrever dessa forma aqui que ele escreveu, que é super, super simples, então não se assustem por ser um clássico, porque esse livro aqui é facinho de ser lido. Acho que era isso que eu tinha pra falar sobre o livro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui, seus comentários aqui embaixo se você já leu esse livro, se você quer ler, e quais outros livros de ficção científica vocês me indicam, porque eu tô começando aí nesse tipo de literatura, então eu tô querendo abranger minha wishlist. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder o nosso próximo vídeo e eu te vejo nele. Tchau!